Para a aula aqui. Vamos compartilhar a imagem também. Então, estão vendo ali? Isso era o assunto que é um dos assuntos que eu mais gosto, né? Cultura material e cultura imaterial. É claro aqui que eu vou identificar o o nosso referencial aqui, que é a revisão ali por Juliana Bezerra, professora de História, né? Mas o assunto ele tem na apostila de vocês, na página 247, de Sociologia, né? Então, o tópico de patrimônio cultural, o que significa patrimônio cultural. Então, dentro desse patrimônio cultural, nós temos o cultura material e imaterial. Primeiro, vamos para a identificação do que é, o que significa patrimônio cultural. O que seria patrimônio cultural? Aquilo que nos é deixado, né, é um patrimônio, né, porque vem de alguém, né, que em determinados momentos ou no determinado momento da história detinha o poder daquilo, seja ele o poder né, da criação, que foi quem criou, quem fez, que construiu, seja ele, né, por direito, né, de sua própria, vamos colocar, de sua própria herança, né, e que nos vai deixando o que nós vamos deixando para os outros, né? Então, o patrimônio cultural, né, baseia-se naquilo que a humanidade, né, vem nos deixando. Porque vai chegar em determinado momento, de repente, de uma família, né, que possa ser que não tenha, alguém não seja, não dê filhos, não tenha filhos, e aquilo que foi passado de geração em geração vai e se torna daí, vai se tornar patrimônio da humanidade. Interessante isso, né? O que vai se tornar patrimônio da humanidade? A cultura. Qual cultura? A cultura material, aquilo que é tangível, aquilo que nós pegamos, ou a cultura imaterial, aquilo que nós não pegamos, mas sentimos. O som, o gosto, né? Ouvimos, né? Identificamos pelo gosto, pelo próprio, né? Pelo próprio olhar, entende? Então essas questões elas estão ligadas à formação da humanidade. O que é cultura? O que é cultura? O que seria cultura? Seria toda e qualquer manifestação do ser humano, né, no seu poder de criar e transformar. Olha que loucura, olha que barato isso, né? Você cria uma cultura, você transforma essa cultura, né? Você pega, por exemplo, a música, que eu sou apaixonado, né? Então, a música, já claro, em alguns momentos da minha vida, a música era uma coisa só, né? Era um tipo de som, né? Então, depois você tem o poder, né? Se você tem uma certa, vamos colocar assim, a sensibilidade, você tem o poder de fazer, de transformar as coisas para si mesmo e depois para o outro, né? Se você se tornar um músico, então você acaba fazendo o quê? Você acaba fazendo uma junção, né, de uma cultura, ou seja, de algo que foi criado, né, com outras criações, e você acaba o quê? Né? Você acaba sincretizando isso, né? E de repente criando algo ou identificando em algo várias formas. Bacana isso, cara. É uma coisa. Esse é um assunto que eu acho fantástico, né? O patrimônio cultural, patrimônio material, patrimônio cultural, material e imaterial, né? As formas, né? O mundo. Quando você é fantástico, por quê? Porque isso você sente muito, muito assim, com bastante clareza, né? E, claro, daí não precisa você ter especificamente um grande senso aguçado de sensibilidade, né? Não precisa ser tão sensível para isso. Basta você
ter uma concepção de cultura, que é onde você vive, né? Quando você viaja, né? Quando você viaja, você acaba fazendo identificações, né? Relacionando o que é idêntico, né? Com outras culturas, né? Que são a mesma coisa, basicamente tem por sua definição sentidos iguais aos seus, né? Só que se diferem da forma como elas foram construídas, né? Como elas migraram, como elas chegaram até aqui, assim como nós, né? Assim como nós. Então, isso vai muito nós temos na culinária, nós temos na música, nós temos na arte, nós temos na dança, patrimônios que, né, vamos colocar assim, não se diferem, mas se identificam de formas materiais e de formas imateriais. Geralmente, a cultura imaterial, ela está diretamente relacionada à cultura material, né? É difícil você ter, por exemplo, uma cultura imaterial que não esteja relacionada a uma cultura material. Então, é o começo de tudo para você falar, né? Então, nós temos aqui a historiadora aqui falando aqui, qual a diferença entre cultura material e cultura imaterial? Vocês têm também na apostila de vocês patrimônio. Só que na apostila de vocês, né, não que você, como eu falei, não é que vocês não vão usar. Ela tem ali um conteúdo, só que ele é um conteúdo um pouco mais denso. Tá? O que é um conteúdo um pouco mais denso? Um pouco mais aprofundado. Não que nós, ou que eu não possa trabalhar com isso, claro que eu posso, sim, né? Mas eu acho que quando você trata, por exemplo, de um assunto que é tão, ele é um pouco, não tão, mas ele é um pouco complexo, né? De se entender, nós temos que recorrer a uma, vamos colocar assim, a um conteúdo um pouco mais didático, né? Porque é simples, mas ao mesmo tempo, se não tiver uma boa formação, ele se torna complicado, né? O que é, o que representa, etc. Então, aqui, ó, segundo a historiadora aqui, depois vocês podem recorrer à apostila de vocês, que vocês vão entender com maior clareza, né, os conceitos que vêm. Por exemplo, você pega a apostila, quando ela fala de patrimônio, ela já vai direto para a Constituição. Como é que você vai entender a Constituição se você não tem uma base, né? Então tem que entender um pouco isso. Depois da cultura material e imaterial, ela busca lá um entendimento lá de Karl Marx, né? Ela ou ele, porque aqui eles não se identificam, né? Então eu preciso um pouco disso para depois nós entendermos os conceitos a respeito de cultura material e imaterial, como elas foram se fazendo do século XIX para o século XX, como que foi o século, como que é hoje, né? Não vai dar tempo, obviamente, de trabalhar tudo isso, mas uma parte disso dá para trabalhar, né? E eu começo com as premissas aqui, ó. Cultura material e cultura imaterial são dois tipos de patrimônio que expressa a cultura e características de determinado grupo ou região. Foi o que eu falei para vocês. As duas não, elas não se diferem, elas estão juntos, né? Mas propriamente do material para o imaterial, mas também existe do imaterial para o material. O que seria do material para o imaterial? Olha que loucura. Do material para o imaterial seria o instrumento que toca música. E do imaterial para o material seria a música que faz dançar. Entenderam? E que cogita a dança, né? Que chama a dança, que convida a dança. A música, você não toca ela é intangível, né? Mas o instrumento, sim, você toca e sai a música. Legal isso, né? Isso daí para vocês entenderem um pouco o que é essa questão do material e do imaterial. E tem outras questões também, outras coisas mais. Por exemplo, né? Você tem lá na culinária. Quem gosta de comer aí, você vai achar interessante esse papo, né? Você pega a culinária, você tem... Vamos colocar lá a mandioca, né? A mandioca tem várias formas, né, de você prepará-la. E ela tem nomes diferentes em diferentes regiões do Brasil. Eu não vou saber precisar todas, né? Mas mandioca e macaxeira
É a mesma coisa. Então, a mandioca aqui, ela tem uma forma de preparo que lá no Maranhão é outra, que no Rio Grande do Sul é outra, que no Rio de Janeiro é outra, que na Bahia é outra, que no... Vocês estão me entendendo? É o mesmo elemento, ele é tangível, mas o gosto, o paladar que você sente, né? Quando você apura aquilo, vamos colocar assim, ela já pronta, né? Me deu fome, viu? Ela já pronta, né? Ela difere de região para região. E se você for um conhecedor ou tiver dinheiro a rodo, que vive viajando para cima e para baixo, né? Que não é o meu caso, eu vou, eu vou lá uma vez. Eu tenho, tem estados que eu conheço, tem cidades que eu conheço. Eu fui uma vez só, né? Então eu conheço lá, mas eu não lembro. Mas foram pessoas que vivem viajando, né? Eles, vão, eles conseguem perceber que, por exemplo, o gosto dessa mandioca preparada no sul é diferente do gosto dessa mandioca preparada lá no norte, né? Isso é o gosto que ela te dá é indescritível. Quer dizer, ele é descritível, sim, difere de um do outro, né? Então, é o material para o imaterial, o que difere o material e o imaterial, né? Principalmente na questão do imaterial, é como ela foi preparada, o gosto que ela te dá, né? É interessante isso, né? A mesma coisa é você pegar o violão, ele é material, ele é tocado aqui no sul, ele tem uma relação mais com desculpa, ele tem uma característica mais espanhola. Se você pega mais para o norte, ele tem uma característica mais portuguesa. Aqui, mais espanhola, com uma relação mais indígena, digamos assim, né? O espanhol e o índio, mas que eu digo para o sul, mais Rio Grande do Sul, essas quebradas. Mas se for lá para o norte, você tem uma religião, uma relação mais com o violão, com o português mais africano, assim, né? Mais sincretizado com o africanismo. Cara, é tanta coisa para você falar, tanta coisa para você falar que meia hora é difícil. Eu não vou oferecer aqui aulas extras aqui, porque meu tempo está muito corrido também, a gente está se adaptando, ainda nós estamos nos adaptando a esse mundo, né, que mudou e está mudando, mas eu gostaria muito, até inclusive para a turma de vocês, que é o terceiro ano, deixa eu ver aqui, vocês estão numa boa quantidade, por incrível que pareça, vocês estão numa boa quantidade de alunos aqui, até para o terceiro ano. Eu faria isso de bom grado pelo fato da presença de vocês, né? E de outros que assistem a aula depois, né? Então, vai muito do interesse de quem está na sala de aula, né? Se o cara não tiver interesse, não estou nem aí também. Eu faço a minha aquela aulinha bem matada, né? Agora, para vocês, eu já ofereço. Vamos ver. Quem sabe, se vocês, né? Vamos ver, mais para frente, aí a gente pode, até terminar o semestre, vai ter mais feriados aí, né? Eu não sei se é bom ou se é ruim, porque, por um lado, eu não descanso, que estou sempre trabalhando, mas né, dá para você colocar as coisas em dias, né? E por outro, como no meu caso das minhas aulas, né, fica difícil, porque eu fico perdendo aula aqui, daí eu tenho que acumula tudo, já 30 minutos já é difícil, imagina fazer daí 2, 3 aulas em 30 minutos, né? Vamos lá nas relações do patrimônio da cultura material e da cultura imaterial. Quais são os elementos? Elementos da cultura material são materiais tangíveis, aquilo que nós pegamos. Cultura imaterial são coisas mais espirituais, os elementos são espirituais, intangíveis, né? Isso é muito interessante, né? A questão da cultura imaterial com relação ao espiritual, você pensar isso não só de uma forma da religião, mas pensar isso conforme nós mesmos entendemos, nós mesmos entendemos nós mesmos, entendemos nós, nós mesmos. Então, como isso se dá? É, aquilo, né, que eu acredito que não é só matéria. Quando eu faço esse exercício de buscar, né, de interpretar, né, o para além dessa matéria que se move, né,
isso é imaterial, né? Isso não é tangível, não é tocado, né? É sentido, é espiritual. Isso daí já entraríamos numa questão mais específica, né? Mas é muito bacana se pensar isso. Se pensar no âmbito, né? No âmbito transcendental, não especificamente no âmbito religioso, né? Porque se pensa no âmbito religioso, fica uma coisa meio. Não que não possa, né? Mas daí fica, não, pensar religioso, mas que religião? Daí, tá, vamos pensar sobre o âmbito espiritual do religioso católico. Daí alguém, mas por que não pode ser místico? E o outro, por que não pode ser hindu? E o outro, por que não pode ser, sei lá, Wicca? Né? Então, não. Então, essa questão da religião deixamos para que cada um se resolva. Eu acho que é mais sensato, né? Do que eu ficar ditando regras aqui, capaz, né? Então, cultura material, o que são, tá? É o que são. Então, cultura material, o que são? Podem ser bens móveis, como objetos artísticos, vestimentas, obras de arte ou bens imóveis, como edificações e sítios arqueológicos. Então, tudo, por exemplo, se eu for fazer uma obra aqui em casa e aprofundar aqui, né, for fazer uma piscina, por exemplo, no fundo da minha casa, e de repente encontrar uma alçada, né, cara, eu automaticamente tenho que né, acionar as instituições responsáveis aqui pelo fato aqui, né, que aconteceu. Quem seria? A polícia, né? A polícia vem e identifica lá que não é uma moçada desse ano recente, é uma coisa de 100 anos atrás, ou 500 anos atrás, né? Isso vai se tornar o quê? Um sítio, né, arqueológico, porque, né, vai fazer parte da arqueologia. Se tem uma, deve ter outras, né? Então vai se buscar, vai ser ali, né, se proteger aquela área, né? Então se torna patrimônio da humanidade, um bem que nós conseguimos ver e tocar, né? Assim como obras de arte, né, imóveis, né, uma série de coisas que nós vemos no nosso dia a dia nos pertencem, né? Como, por exemplo, as grandes cátedras no mundo, né? Elas não pertencem à religião, elas são da humanidade. Além da religião, elas são da humanidade, né? Quanto mais antigas, mais nós aproximamos essas relações, né? Não é do catedral lá, vamos colocar o centro catedrático lá de São Pedro, né, lá no Vaticano, lá. Não é do Vaticano, não é da Igreja Católica, ele é da humanidade, entenderam? É claro que ele é protegido, é claro que ele é orientado, observado, né? Ele é cuidado por uma instituição responsável, mas é patrimônio da humanidade. Se eu for ateu e quiser ir lá, eu posso ir lá como ateu. Se eu chegar lá e falar assim, não acredito em nada disso tudo, mas eu acho muito bonita a obra, a Capela Sistina, as outras obras aqui, eu sou um estudante da arte, eu posso ir com a concepção que eu bem entender ir, não preciso ser cristão, né? Da mesma forma que ocorre com outras questões religiosas, né? Então tá, e o que são com relação à cultura imaterial? São elementos intangíveis, como danças, literatura, linguagem, culinária, festas, esportes, e entre outros. São coisas que nós não conseguimos tocar, nós só conseguimos sentir aquilo. Então, aqui, essa questão do patrimônio ou da cultura imaterial com relação ao que são é muito bacana, porque você só vai saber o que é se você experimentar o que é, aquilo que é. Então, alguém chega para você e fala assim: escute, você já leu, né, O Príncipe, né, do Castelo de Vidro, né, escrito por, sei lá, né, um escritor talvez recente aí, né,
que a gente coloque, seja que venha a ser um escritor recente, é claro que é só uma exemplificação, você falou, não, então leia, que você vai adorar. Por que ele tá falando aquilo para você? Porque ele leu e adorou, obviamente, senão ele não ia te dar essas informações. Daí você lê, você, nossa, que bacana, e vai lá e conversa com essa pessoa que te indicou, e tem uma terceira pessoa, né, que está ali ouvindo. Ela vai se interessar tanto, porque, né, vai ficar um assunto à parte ali, né? Aquela coisa que muitas vezes acontece nas festas quando vocês se encontram, né? Às vezes vocês se identificam com alguém que escutam a mesma música, que tem a mesma linguagem, que dança, né? E você sabe também aquela forma de dançar, acaba dançando juntas. Então, isso é o tempero da vida. Nada disso, olha aqui para mim no mouse aqui, nada disso haveria sentido se não fosse isso aqui, sacou? Nada disso teria sentido se não fosse isso aqui. Para que que eu vou me arrumar, sendo que as pessoas não têm, sei lá, não tem gosto, né? Para que que eu vou dançar se ninguém... Seria o quê? Seria eu mexer meu corpo, né, no meio de pessoas todas paradas, né? Para que que eu vou escrever? Para que que eu vou criar uma obra de arte se isso não vai criar, não vai, né, não vai causar no outro, né, uma manifestação espiritual? Porque isso aqui são manifestações espirituais, meu. É aquilo que nós damos, nós seríamos o quê? Seríamos meros robozinhos, como nós temos hoje, como o computador está na frente de vocês, que se você aperta um botão, ele faz o que bem, né? Se você chegar e apertar um botão no teu computador, ele vai fazer o que se bem entende, né? Você não vai apertar um botão lá, de repente ele não vai fazer lá, porque ele não quer fazer, porque ele tem autonomia e gosto próprio. Tem uns que tem, né? Principalmente quando a gente precisa. Mas você vai mandar nele. E ele é bonito, tem cores, tem tudo, não tem sentimento essa porcaria. É assim como o celular de vocês, o nosso celular. É legal, é fantástico, cada vez mais, né, se tornando mais querendo imitar a humanidade, né? Mas ele vai ser sempre um celular. Ele não vai, assim, do nada perguntar se você está bem. Enfim, Constituição Federal de 1888, quando foi promulgado na lei, tá? O artigo 215 e 216, o mesmo, 215 e 216, o mesmo ano, etc. E para fechar aqui, exemplos no Brasil, então, Centro Histórico do... Quem conhece Ouro Preto aí? Bom, Ouro Preto é a meca para quem gosta de história, meu. É o lugar mais louco que eu conheço da minha vida. Parque Nacional da Serra do Capivara também é legal. Esse cais do Valongo, eu não conheço, que é no Rio de Janeiro. Esse eu não conheço. Mas conheço outros lugares do Rio. E o que seria, então, a cultura imaterial do exemplo? Como exemplo, seria a capoeira, o frevo, o ofício de sineiro, aquele cara que toca o sino da igreja bem... Tinha um ofício, cara. Tem que saber fazer aquilo. Já tocaram o sino da igreja? Quando tiver oportunidade, vamos para Naguá ali, que ali dá. Mas tem que ter tem que ter materiais para imateriais, para imaterialidade, para você fazer aquilo. Cara, tá isso aí. Então, próxima aula é amanhã. Damos continuidade na nossa aula aqui, não de filosofia, de sociologia, de sociologia, mas sim de história, ok? Um bom dia para vocês e até amanhã.